Yo, Geek, Suricima! Vamos para mais um Clube Outside. Dessa semana, trazido mais uma vez pelo nosso queridão Alexandre Galvão lá no X. A gente vai ver mais respostas de Tite Kubo. O pessoal fica pegando meu pé que eu falo Tite. A gente Tite Kubo, né? Que acabou trazendo alguns questionamentos até interessantes. Eu até falei aqui com o Alexandre sobre algumas coisas que eu nem lembrava. Fazia muito tempo que eu não via falar sobre isso. Normalmente, quando você vai observar poderes de cura, é mais ali sobre healing, mais ali sobre poderes de cura, né? E aqui a gente tem umas explicações interessantes em cima disso, né? Que o Kubo acabou respondendo essa semana. Bora lá, pra gente ler um pouco mais sobre essas questões. Olá, pergunta 854. Qual é a porcentagem de Shinigamis que possuem afinidade com o Kaido? A técnica de cura, né? Ou Kaido, né? Kubo. Como o Kaido faz parte do currículo acadêmico, a capacidade de praticá-lo, em princípio, está disponível para todos os formados. Numa forma extremamente simples, como acelerar a cicatrização de um arranhão ou formar uma casquinha no machucado no joelho. Então, basicamente, tipo assim, o que um Shinigami acaba meio que graduando-se, né? Acaba tendo a sua graduação. Ele consegue, então, gerar um tipo, e pelo que o pessoal me explicou, é um tipo de Kido, né? É um tipo de habilidade também, como se fosse, entre aspas, tá? Como se fosse aqui um feitiço, né? Mas o Kido é uma habilidade à parte, né? Um conceito à parte. É um nome específico que o Kubo criou ali de forma exclusiva para Bleach. E é um conceito ali de Kido que eles aprendem na escola. Então, por exemplo, dá um exemplo aqui, o cara vai, tá lutando e tal, tem um ralado ali no joelho, ele machuca ali o joelho, começa a sangrar, então ele consegue gerar, né, uma porcentagem, consegue manipular a habilidade ali do Kaido para fazer com que o seu ferimento, o seu machucado acabe cicatrizando de forma mais rápida, não que feche totalmente ali o machucado, não que seja completamente ali voltar a estaca zero, né, tipo, fazer com que a pele fique zerinha, zero bala, mas o cara já não vai sangrar, já não vai ficar ali com, sei lá, algum receio de ter alguma hemorragia ou perder muito sangue, claro, dependendo aí do tipo de corte, né? E aí o Kubo, ele destrincha ainda mais, né, a pergunta, né? Ele acaba dizendo o seguinte: mas se quisermos falar de algo utilizável em campo de batalha, como estancar sangramento, a porcentagem dos realmente competentes gira em torno de 30%, né? Então, tipo assim, ele abaixa um pouco mais a régua, né? Então, aqueles que conseguem parar sangramento utilizando o Kaido, conseguem realmente estar na faixa de 30% dos formados. Pelo menos é isso que eu entendi, né? 30% aqui dos formados conseguem utilizar essa habilidade. Tem que ser um pouquinho elevado, né? Porque você tem uma faixa, né? Você tem que ter uma faixa ali das pessoas que vão direto para a unidade. O Kubo vai falar a divisão 4, né? Que ele vai diretamente para a divisão 4, né, se for interessante para a pessoa, e outros também, né, outros capitães, ou até mesmo outros tenentes, outros Shinigamis que têm ali uma capacidade maior, mas que não necessariamente vão ficar ali na divisão 4, né, vão acabar permanecendo ali neste lugar, né. Então é interessante ver essa construção. E aí o Kubo fala: quanto aos que conseguem suprimir a dor com o Kaido, que é um dos princípios básicos para os membros da 4ª divisão, eles são menos de 10%. Então, achei interessante, né? Então, tipo assim, você tem 100% dos formados que tem ali uma noção de Kaido. E desses 100%, 30% conseguem fazer ali curas relacionados a parar sangramento. Mas desse 30%, nós temos 10%, ou seja, 20% fica de fora, 10% são aqueles que conseguem parar a dor, né? Suprimir a dor. É uma base boa, é uma base interessante aqui para que 10% fique sentido ali. E nem esses 10%
acabam entrando na divisão 4, né? Talvez uma pessoa que consiga suprimir não faça parte ali da divisão 4, né? Não entre ali para a divisão 4, né? Que era da Unohana e também daquela vice, daquela tenente que eu não vou lembrar o nome dela. Vocês vão lembrar aí nos comentários, né? De cabelo branquinho, né? De cabelo mais claro. O que se chama de cura propriamente dita, isto é, restaurar danos físicos visíveis, só é dominado por 5%. Já reparar ou tratar órgãos internos é um nível que apenas cerca de 2% de todos os Shinigamis alcança. É uma parada realmente sim absurda, né? Tipo, vai nivelando. E é bem legal essas coisas que o Kubo faz, porque sempre tem essas questões da numeração, né? Ah, porque se teve ali em 90 anos, aí depois teve aí você tem depois 9 anos, aí depois você tem 9 meses, 9 dias, e tem aquela base de cronograma que ele acaba colocando, né, de uma forma assim, para deixar um padrão, né, e esse padrão vai sendo colocado na nossa cabeça, e ele vai reduzindo, né, ele pega um grupo de 100%, depois ele pega um grupo de 30%, depois ele pega um grupo de 10%, depois ele pega um grupo de 5% e depois ele pega um grupo de 2%, né, para fechar de forma bem legal aqui em cima dos personagens que conseguem trazer grande cura ali para os seus corpos e também para ali os seus aliados, né, ou até mesmo, quem sabe, curar alguma espécie de adversário nesse processo, né, dependendo de quem for a pessoa. Se você tá gostando dos nossos vídeos sobre as perguntas aqui de Bleach que tá rolando toda semana agora, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, também compartilhe os nossos conteúdos por aí. É muito importante você continuar reagindo, comentando, divulgando ainda mais os nossos vídeos para que o YouTube continue a propagar ainda mais os nossos conteúdos de Bleach por aqui. É claro que você também pode se tornar membro do canal, mandar o seu valeu e mandar o seu hypar. Quer mais ainda vídeos? Quer que a gente traz análises envolvendo... A gente começou a trazer algumas análises envolvendo alguns arcos, algumas sagas, volumes, mas se vocês querem que eu traga mais conteúdos de Bleach aqui no Geek Brasil, continue a contribuir através do seu valeu ou se tornando membro aqui do canal. Seguimos aqui, o Alexandre Galvão continua, né, trazendo a pergunta 855. Pergunta: gostaria de saber quais capitães possuem habilidade de usar Kaido. Eu sei que membros da 4ª divisão, além da Rukia, Hinamori e Kira, já usaram, mas imagino que a lista seja maior. Você pode dizer quem domina e quem não consegue usar? Interessante aqui, né, porque a gente vê uma base de uma pergunta sendo puxada para outra, né, sendo complementada com a outra, e o Kubo com toda certeza vai responder. Na verdade, um bom número de capitães, com diferentes níveis de habilidade, como ele havia explicado na pergunta anterior. Dentro dos 5% mencionados anteriormente, já os que não dominam dentro dos 5% mencionados anteriormente, né? Já os que não dominam o Kaido de forma alguma, ou praticamente nunca o usam, são Randy, Kenpachi, Ikaku e Soifon, né? Soifon. Interessante, né? A base aqui para os personagens, e a gente tem o tenente e o capitão. Tem aqui, se eu não me engano, a Soifon, que também tinha uma certa dificuldade no começo, até mesmo ali de aceitar a sua bancada e ter essa ligação maior ali com seus poderes, né? E o Randy também é uma questão peculiar, né? Dele também não conseguir utilizar esse tipo de poder, esse tipo de habilidade. Mas aqui o Kubo já começa a meio que revelar para nós alguns conceitos, né? Alguns personagens que podem utilizar a habilidade ou que devem utilizar a habilidade, e outros que ele deixa aqui com toda certeza que não usam, né? Ou que não queiram usar. Que no caso aqui provavelmente ali o Kenpachi não usa porque não quer, né? Ou não usa porque... Na verdade o Kenpachi, eu não sei se ele consegue entender que ele pode usar isso, né? O que vocês acham? Vocês acham que o Kenpachi pode entender, né? O Zaraki pode realmente entender ali que ele consegue usar esse poder? Porque se ele consegue usar essa habilidade, ou se ele libera totalmente ali a sua Reiatsu, eu acredito que até mesmo automaticamente o seu poder pode ser curado, né? Suas feridas, perdão, pode ser curadas ali. Agora, nessa visão dele realmente não querer utilizar, também aceito, né? Dele saber utilizar e não querer utilizar no combate, né? Sei lá, porque pra ele ali o que vale realmente é ir até o final, né? Ir até o confronto final contra o seu adversário. E o Ikaku provavelmente deve saber, só que ele também se recusa em utilizar, né? Acaba se recusando aqui em utilizar.
Pergunta 856. Você já respondeu antes sobre qual o seu personagem masculino é o mais bonito em Bleach? Seja pelo seu desenho, seja pela sua estética que você tem em mente ao criar o rosto. Agora poderia nos dizer qual personagem feminina se aproxima mais disso? Questionamento importante. A verdade é que eu acho difícil desenhar personagens femininas em geral. Não parece, né, Cubo? Não parece, né? Sempre que pego o pincel para desenhar uma delas, acabo desenhando todas com a intenção de que pareçam muito fofas, não apenas mais bonitas que as outras. Tá bom. Me engano, né? Por isso nenhuma delas foi escolhida por mim como o rosto mais bonito. Mas falando em facilidade, a mais fácil para mim de desenhar é a Rukia. E a mais difícil, que dá mais trabalho à minha mão, é Orihime. Achei interessante isso aqui, né? O ponto de que o Cubo, ele traz aqui uma ideia, né? Uma visão pra nós sobre a Rukia e também pra Inoue. E ele falando sobre as dificuldades, né? Só que a gente tem muita capa, né? A gente tem muita página colorida, muitas referências sobre as personagens, né? Imagina se fosse fácil pra ele desenhar personagem feminina, né? Tem até um meme, né? Do Cubo que eu acho sensacional, né? Tipo, por que eu vou desenhar background se eu posso encher ali os painéis de garotas, né? Então acaba tendo sempre essas visões ali engraçadas, né? Eu acho super engraçado, não levo digamos assim, na base de tirar sarro do autor de forma pejorativa, não. Acho que o pessoal meio que engrandece o Cubo dessa forma, dessa maneira, né? Nota, pra quem tiver dúvida, é a pergunta de número 673. Nossa, o Galvão, o Alexandre aqui é uma enciclopédia mesmo aqui de Bleach, né? Ele os desenhou com o intuito de destacar suas boas características, pois são personagens com aparência marcante. São eles Hitsugaya, Byakuya, Isayela Laporo, né? Isayela Laporo. E também o Jugran, né? Eu me recuso a falar esse nome aqui do Jugran porque não dá. Ashwatsu. É impronunciável, cara, impronunciável. Os nomes dos Quincy's ali é pra sacanear mesmo o tradutor, seja lá quem for, né? A gente tem o Hitsugaya, né? Tá Paquitão aqui, Byakuya também, Isala Aura também, né? Nessa visão. Isayela Laporo também é um personagem. Eu não acho ele bonito, não acho ele da pinta de nada, eu acho ele bem esquisitão, pra ser sincero, mas é o Cubo que tem que achar, né? Não sou eu. O Jugran é bonitão, né? O Jugran realmente é bonitão, não é à toa que o cara é o braço direito ali do Rei dos Quincy's, né? O braço direito ali do Rei dos Quincy's. É isso, foram essas as perguntas sobre Bleach durante essa semana, né? Que toda semana a gente tem novas perguntas envolvendo ao Clube Outside, né? Se vocês querem mais conteúdo de Bleach aqui no canal, você quer análise de personagem, análise de conteúdo envolvendo a toda essa atmosfera sobre Bleach, você também pode contribuir ainda mais pro canal do Geek Brasil, seja divulgando os nossos conteúdos por aí, compartilhando os nossos vídeos e ao mesmo tempo se tornando membro aqui do canal e mandando o seu valeu. Continue fortalecendo ainda mais os vídeos pra gente trazer ainda mais conteúdos de Bleach. Eu voltei a reler o mangá aqui, né, pra tentar refrescar algumas coisas na minha cabeça, mas a gente vai falando de Bleach cada vez mais aqui durante os nossos dias e o nosso dia a dia.